Boa tarde, amigos do Sul 21. Eu sou o Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais uma live de sexta, né? O nosso programa semanal, transmitido pelas redes sociais. Eu estou aqui com o meu colega Marcos Weisheimer, né, em mais uma edição dessa live de sexta. E vamos conversar hoje, né, sobre o marco do saneamento básico aprovado no Senado, com 65 votos a favor e 13 contrários, na última quarta-feira, né, passou pelo Senado e agora vai à sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente vai estar aqui hoje com a presença da Dalila Calisto, né, integrante da coordenação nacional do movimento dos atingidos por barragens. Estamos também com o professor Waldo Menegatti, professor geólogo da URGS, que vai conversar um pouquinho com a gente. Os dois vão nos ajudar a entender, né, as consequências da aprovação desse projeto, né, o que muda no saneamento básico, quais são os riscos que ele traz para a privatização da água, né, fazer toda uma discussão que começa com o projeto, mas vai também um pouquinho além do projeto em si aprovado. Eu queria começar, então, dando uma boa tarde, né, boa tarde a toda a audiência, boa tarde também ao professor Waldo e a Dalila. Muito obrigado por estarem participando com a gente dessa live de sexta. Boa tarde, claro, ao Marco Weisheimer. Vamos começar, Dalila, primeiras mulheres, né, fazendo sempre essa deferência. Como é que tu avaliou esse projeto aprovado no Senado, né, esse novo marco do saneamento básico? Como é que tu avalia as mudanças que estão ali contidas? Boa tarde a todos, ao Luiz Eduardo, ao Marco e ao professor Waldo, que estão aqui compartilhando comigo dessa live. Gostaria primeiro de agradecer ao convite, ao Jornal Sul 21, para falar de um tema tão importante, né, e tão central na conjuntura atual do nosso país, que foi a aprovação do marco do PL 4162, que altera o marco regulatório do saneamento básico, né, no nosso país. Então, para nós do MAB, né, na nossa avaliação, a aprovação desse PL, né, desse marco regulatório, ele acelera um processo, uma estratégia de privatização da água que está em curso em nosso país já há alguns anos, né? Então, a aprovação do PL, primeiro, ele avança, né, essa estratégia de privatização do capital e dos governos neoliberais, privatistas, em relação ao controle da água. E segundo, principalmente no tocante ao saneamento, né, na nossa avaliação, esse PL significa, em resumo, né, a privatização do setor de saneamento no nosso país, porque as principais regras, né, que foram aprovadas e foram definidas com a aprovação desse PL, as novas regras, elas favorecem justamente esse caminho da privatização do saneamento. Quando a gente vai olhando ali os artigos, né, todos os pontos principais que foram modificados na política, na legislação do saneamento brasileiro, a gente vai confirmando isso, né? A primeira coisa esse PL define que, a partir de março de 2022, todos os contratos dos serviços de saneamento existentes nos municípios brasileiros, todos os contratos que existem entre os municípios brasileiros e as companhias estatais de saneamento, que hoje são as principais distribuidoras de água no nosso país, mais de 90% da água que chega nas torneiras do povo brasileiro vem das estatais, das 20 estatais de saneamento que existem no nosso país, assim como os serviços de coleta e tratamento de esgoto. A maior responsável hoje no Brasil, até esse momento, é o saneamento público, são as estatais. Então, na medida que a legislação altera
define, né, que a partir de março de 2022, ou seja, em poucos anos, né, em pouco menos de 2 anos, todos os contratos que existem entre as autarquias municipais, SAAs, nos municípios, os contratos chamados de contratos de programa, todos os contratos que existem vão ser reavaliados, revisados, e com uma ressalva muito importante que torna-se, né, obrigatório a existência da abertura de editar de licitação. Então, além de que todos esses contratos vão ser revisados, reavaliados, sobre sobre novas regras, né, que são essa regra de abrir licitação para que as empresas privadas concorram sobre serviços de saneamento em todas as cidades, nas grandes, né, capitais, médias e podem até nas pequenas cidades concorrer com as estatais, com as empresas públicas de saneamento. E isso, o que a gente vai enxergando, né? Que em pouco tempo, a maioria das cidades brasileiras poderão ter os serviços de saneamento privatizado. Isso é uma das coisas que já está na legislação, né? É como se a gente dissesse assim, é como se até agora a privatização do saneamento fosse algo possível, porque a legislação brasileira já garante isso, no saneamento, na energia, né? Mas agora é como se tornasse obrigatório, agora fosse quase que obrigatório o Estado brasileiro privatizar os serviços de saneamento nos municípios, né? Sem contar que também esse PL, ele define que os contratos de programa se tornarão contratos de concessão. Então, as empresas estatais de saneamento poderão ser vendidas, de fato, privatizadas, nesse caminho com essa nova legislação, né? Ainda eu queria só colocar também que é importante, eu acho, nesse debate, a gente perceber qual é o interesse do capital, das grandes empresas com o saneamento, né? Existe um interesse nas empresas estatais de saneamento, isso né, desde o golpe da Dilma, que o Michel Temer vem propondo isso, né, publicamente, quando era governo, né, depois do golpe. Mas o interesse principal das empresas de saneamento, e aí o PL ele diz justamente isso, não é só em se apropriar das estatais de saneamento, porque se houvesse definição, poderia inclusive ser privatizado, foi proposto, né? Mas o interesse maior das grandes empresas, da EGA, da BRK Ambiental, dos bancos, do BTG Pactual, do Banco Itaú, é com o serviço de saneamento, é com a tarifa, né? O grande interesse deles está na tarifa, por isso que eles mudaram toda a legislação, desmontando a política pública de saneamento, excluindo a opção de contratos de programa, excluindo o subsídio cruzado, justamente para se apropriar do que é mais lucrativo, que é a tarifa, né? E lucrar muito com isso daqui para frente. Professor Roaldo, mais uma vez, boa tarde. A sua avaliação inicial Boa tarde, Luiz Eduardo, Marco, Dalila. Um prazer enorme estar aqui nesse canal, podendo discutir um tema tão relevante quanto este, que é a nossa água, a saúde humana e a saúde planetária. Eu vejo com muita apreensão, e não poderia ser diferente. Acho que há um enorme equívoco de princípios, há um equívoco também de leitura da realidade, e há também uma armadilha histórica. O equívoco de princípio é que a água é um bem inalienável de todo ser humano. De todos os elementos que tem na Terra, a água é aquele mais universal, mais ecumênico, seja no presente ou seja na história de todos os povos, de todas as culturas. A água é um bem ecumênico, é um bem sagrado,
porque ela é realmente o elemento que mais significa, que mais representa e que é mais importante, né, para o concurso da vida humana e da vida planetária. A água é um elemento muito presente. Muitos filósofos antigos achavam que a vida tinha se originado da água, só para mostrar a importância que esse elemento tem. Portanto, se a sociedade não tem o controle democrático sobre esse bem primeiro, nós só podemos antever que uma medida tão estúpida quanto esta, que é privatizar o bem essencial do planeta e da vida, pode nos levar a um fracasso civilizatório enorme. Por outro lado, há um equívoco enorme de mercado, de leitura do mercado, de leitura da realidade. Parece que ali fora existem um conjunto de empresas habilitadas para manusear, manejar, gerenciar este bem especial que é a água. Nós não vemos esse conjunto de empresas, né, esta demanda de mercado organizada para a qual nós podemos confiar, né, este bem maior. Nós não reconhecemos na sociedade brasileira empresas particulares às quais nós podemos confiar isso. Né? Então, há aí um problema de leitura da realidade. Quem vai manejar este bem fundamental para a vida humana? Quem vai manejar e gerenciar esse sistema? Então, isso coloca um emblema, um problema de governança impressionante, né? Porque trata-se de uma legislação que poderá não ser efetiva. E com isso levar a um transtorno enorme, a uma desorganização do pouco que já existe. Né? E isso, então, se coloca como uma possibilidade de uma lei, né? Em vez de gerar organização, gerar caos. Caos num setor que nós não podemos admiti-lo. Além disso, há um problema de leitura da realidade, porque esta lei se dá consoante um histórico. Né? O histórico recente sobre as águas das regiões metropolitanas, né, mostra um colapso pré-julgado, preconizado, preparado por algumas administrações públicas, né? Querendo com isso informar a sociedade que a gestão pública é incapaz, né, de dar conta dessa gestão. Então, se nós formos ver a situação hoje da qualidade da água, do sistema de abastecimento numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Se nós vamos ver os sistemas de abastecimento público nas nossas chamadas periferias urbanas, né? Nós vamos ver nitidamente que, claro, há uma ineficiência enorme, né? Mas isso é uma ineficiência, né, preparada. É uma ineficiência que quer preparar o espírito, né, cidadão, o espírito brasileiro, para a ideia de que o setor privado pode ser mais eficiente na gestão da água. Então, nós não vemos experiências no setor privado que possam assumir uma responsabilidade efetiva sobre isso, né? E, além disso, né, esta medida tem uma leitura equivocada da realidade quando nós brasileiros poderíamos, às expensas, né, fazendo uso da experiência, por exemplo, na Europa, da experiência em Paris, né, da experiência em Londres, ver que esta medida está em total contramão, enquanto muitas cidades no mundo inteiro estão, ao contrário, saindo da privatização porque ela foi ineficiente, nós brasileiros, né, contra a experiência da história, contra a experiência humana, que é uma coisa que nós nunca devemos invalidar, né? Estamos, então, agora à mercê, sujeitos, né, a uma lei que, obviamente, não pode dar certo. Né? Não pode dar certo. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a iniciativa privada, né, nem sempre ela pode ser mais eficiente. Eu quero chamar a atenção para um exemplo muito claro. Olhem o transporte público, né, concedido na cidade de Porto Alegre. Ele é praticamente, exceto a Carris, todo ele privado. E nem por isso, né, ele é bom, nem por isso ele é eficiente.
né? Então, esta ideia de que o setor privado é melhor que o público, ela é uma ideia ideológica, né? Ela tem por trás de si a ideia exatamente de colocar, né, para o suposto mercado os bens, os patrimônios maiores, né, da população, da sociedade, como no caso agora a água. Né? Então, não nos parece que esta medida, esta lei, tenha sido estudada, detalhada. O autor, né, relator principal, ele disse que haverá a possibilidade de um investimento de 700 bilhões. Né? Ele não diz a fonte, ele não relata os possíveis atores desses consórcios, como é que eles se darão. Então, está muito escuro aí, né, a motivação que proporcionou um estudo técnico, analítico, competente, para o qual, né, o Congresso pode chegar para a sociedade e dizer: nós não vamos dar um salto no escuro. O que me parece, né, é exatamente o contrário. Esta lei joga a sociedade brasileira num salto no escuro para aquilo que nós não podemos ter obscuridade, né? Que é ter acesso à sagrada água, né? Que tão importante é para a vida humana. Bom, boa tarde a Dalila, o Roaldo, o Luiz. Agradecer a presença de vocês aqui nessa conversa. Parece que as ambições do setor privado em relação à água não se restringem ao tema de São Pedro. Mesmo o senador Gereissati foi relator do PL aprovado agora no Senado, e que entre as muitas empresas que tem, ele tem uma das maiores produtoras engarrafadoras de Coca-Cola no Brasil. Ele é autor de outro projeto também, PL 495, de 2016, está tramitando, e chama o que é chamado de mercado das águas, né? Especialmente em áreas com alta incidência por conflito por disputa de recursos hídricos. Né? Há um projeto também de privatização da Eletrobras, né, que tem uma conexão direta aí entre a energia e a água. E aqui no Rio Grande do Sul a gente está vivendo um debate agora envolvendo o projeto aí de mineração da mina Guaíba, que envolve também diretamente os recursos hídricos que são utilizados para o abastecimento de água de toda a população da região metropolitana. Eu gostaria de ouvir de vocês dois um pouco como é que vocês avaliam a conexão entre essa questão do saneamento, do abastecimento da água, da energia e da mineração. Parece que a consideração da água como um recurso parece uma nova fonte de acumulação para o grande capital. Isso vem ocorrendo em várias frentes. Eu queria ver o que vocês acham disso. Tá, vou começar. Então, assim, eu acho que tudo isso que vocês colocam, né? Existe de fato no Brasil, e aí a gente ir colocando, né? Os dados também. O Brasil, a gente é o país, né? Que contém as maiores reservas potáveis de água do mundo, né? Aqui no território brasileiro nós temos 13% de toda a água que existe, de toda a água potável que existe no mundo, e esses 13%, né, de reserva potável de água inclui as bacias hidrográficas, os rios, os aquíferos, né, os maiores aquíferos estão aqui na Amazônia, no nosso país. Então, aqui no nosso território, né, a gente vai confirmando que, de fato, está ocorrendo uma estratégia, né, do capital de privatizar, de deter o controle sobre a água, de transformar a água, que é um bem público, que para nós, né, povos, a água é um direito, é fonte de vida. Existe toda essa estratégia de transformar a água numa propriedade privada, né, e numa mercadoria. E nisso eles vão atuando em diversas frentes, né? Uma das frentes que o capital, em conluio com a direita brasileira, né, os governantes, que aí inclui o senador Tasso Gereissati, que além de ser o senador de direita do PSDB, também é um grande empresário representante
das indústrias engarrafadoras de água, como a Ambev, né, a Solar, a Coca-Cola. Então, existe um conluio, né, entre os políticos neoliberais e o capital internacional financeiro buscando privatizar a água em todas essas frentes, né? E aí, em relação os PLs, né? A marcha dos PLs que vem acontecendo, tanto esse do saneamento, que o Tasso Gereissati foi relator, né? Mas também, como foi citado pelo Marco, o PL 495 de 2017, que está em tramitação no Congresso, que é de autoria do próprio Tasso Gereissati, que tem como objetivo, né, no projeto de lei, eles dizem isso. O nosso objetivo é transformar as bacias hidrográficas brasileiras em mercados de água. E ele já indica por onde quer começar a desenvolver essa estratégia, né, que é pela bacia do Rio São Francisco e também no estado de São Paulo. E utiliza justamente da crise hídrica, da seca, dos conflitos que existem pelo uso dos recursos hídricos como argumento ideológico, né, para dizer que, de novo, aquilo que o professor Rualdo fala, de novo eles usam que a eficiência que que as empresas privadas é que são eficientes, por isso elas têm que ter o controle do saneamento, da distribuição da água, elas têm que ter o controle sobre os rios, sobre os aquíferos, sobre as bacias hidrográficas. De novo, esse argumento eles usam no PL 495, para dizer que, para que se preservem as bacias hidrográficas, os rios, precisa que as empresas tomem conta através de mercados de água e do controle das outorgas. E para nós, né, tudo isso, na verdade, a gente sabe, né? Tudo isso o único objetivo esse interesse do capital financeiro, do capital industrial, de se apropriar totalmente, né, das reservas de água, né, seja dos aquíferos, seja dos rios, das bacias hidrográficas e do saneamento. Eles querem ter o controle disso, né, para explorar ao máximo e atingir altas taxas de lucratividade. E aí é importante citar, né, que hoje, dentro desse nosso diálogo aqui, hoje o presidente, né, fascista Bolsonaro está no Ceará, ali na divisa entre Pernambuco e Ceará, justamente foi hoje para inaugurar uma parte das obras da transposição do Rio São Francisco, que está prevista ali no estado do Ceará, que está prevista para ser inaugurada hoje. E a informação é de que o Bolsonaro, inclusive, está indo para lá hoje, apesar de não ser bem-vindo, né, nem no Nordeste, nem em lugar nenhum, mas ele está indo hoje com esse objetivo de inaugurar a transposição do Rio São Francisco, ali na parte do Ceará. E para nós isso é inadmissível, né? Tanto a sua presença, porque o Bolsonaro ele representa tudo isso, né? Se o PL 4162 foi aprovado, o Bolsonaro, assim como está Gereissati, todo esse grupo, também tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, e também porque o objetivo deles, né, é de fazer com que, terminadas as obras da transposição do Rio São Francisco, se o PL 495 do Tasso Gereissati for aprovado, que na nossa avaliação esse vai ser inclusive o segundo passo dentro dessa estratégia da água, né, já aprovado o PL do saneamento, agora eles podem vir com tudo, inclusive porque a aprovação do PL do saneamento mostra que eles também estão com muita força, né? Então, eles podem rapidamente agora, aproveitando a pandemia, contraditoriamente, colocar o PL do mercado da água em votação e pode ser passado. E se esse PL for aprovado, significa que a transposição do Rio São Francisco poderá ser privatizada, né? Aquele sonho nordestino, né, meu e de todo o povo do Nordeste, que sonha, né, e inclusive ouviu muitas vezes que a transposição do Rio São Francisco é uma promessa, como uma promessa, né, de solução da seca, para fazer a água
chegar nos interiores, nos municípios pobres do Nordeste, do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, pode ser interrompido mais uma vez, porque os planos do capital podem ser viabilizados a partir da transposição do Rio São Francisco agora, se o PL 495, que é o objetivo deles, for passar, né, no Congresso Nacional. Então, esse cenário de privatização da água, que a gente vê também com muita preocupação, e principalmente porque isso está ocorrendo, acelerando justo agora na pandemia, onde deveríamos, né, onde o povo deveria estar tendo acesso à água, seja a água das torneiras, né, onde a universalização, o acesso deveria estar sendo ampliado de diversas formas. E o que a gente está vendo é que acontecerá o contrário, né, com a tarifa alta, a partir da privatização do saneamento, as famílias vão ficar vai ficar cada vez mais difícil o acesso à água, seja via torneira ou seja por meio da transposição, como exemplo, né? É um cenário que preocupa muito, né? E que nos chama também para fazer muitas lutas aí nos próximos meses, semanas, dias, anos. É isso mesmo, Dalila. Há aspectos muito, muito nebulosos que vão atingir frontalmente a vida de todos nós. Acho que o Marco tem razão quando pergunta, né, sobre o contexto todo em que se dá uma medida como esta. E é um contexto, Marco, de guerra por recursos. Né? Não só aquilo que nós conhecemos durante todo o século XX, né, que foi a guerra do petróleo, quantas guerras que esse recurso gerou, né? A guerra pela energia, e agora há uma guerra generalizada por recursos, sejam eles os recursos minerais, né? Ferro, alumínio, cobre, carvão, né? E seja também agora a água. A nossa geração, a minha geração pelo menos, né? Nunca esperaria que a água viesse ser um bem que pudesse ser colocado a leilão, que pudesse ser colocado à privatização, porque sempre consideramos, do ponto de vista civilizatório, a água como um bem essencial. E quando esta ideia de privatização da água surgiu lá nos anos 90, com o neoliberalismo, algumas cidades na Europa se precipitaram e adotaram a privatização. Todas elas reconhecem hoje que foi um grande erro. Há cidades em que as dívidas do setor privado, ao gerenciar a água, ultrapassou 1 bilhão de euros. E os municípios tiveram, então, que, para ter a chamada eficiência, né, estatizar e ainda assumir passivos gigantescos. Não é verdade que os sistemas se tornaram mais eficientes. Não é verdade que houve barateamento da água. Ao contrário, o que mais motivou as cidades europeias, onde houve privatização, a requererem, a lutarem pela reestatização, foi o fato de que o preço da água se tornou abusivo, se tornou fora de controle. Né? E claro que, no caso brasileiro, né, se isto vem a ocorrer, e é claro que vai ocorrer, basta ver o preço das passagens de ônibus, né, haverá uma exclusão social enorme ao acesso a esse bem maior. Tá? Nós não vivemos mais como viviam os nossos bisavós. Os nossos bisavós lá na Porto Alegre antiga, lá nas cidades antigas, né, se não tivesse acesso à água pública, eles poderiam ir ali numa nascente, num morro e beber água. A água estava disponível nos territórios, né? A água brotava cristalina nos territórios. Hoje, nas grandes metrópoles contemporâneas, empestadas, né, por uma série de venenos e contaminantes, a água não está mais disponível. Então, a água, como um bem público, como uma responsabilidade pública maior, né, de um direito humano fundamental, ela tem que estar disponível, né, com grande qualidade, água potável e acesso universal.
Então, a grande questão que se coloca com a privatização da água é quem vai garantir o acesso universal se a experiência que nós vimos nas cidades que estatizaram a água, inclusive aqui na vizinha Argentina, foi catastrófica nesse sentido. Então, esta guerra por recursos está levando, né, a um panorama logo ali na frente inaceitável do ponto de vista humanista, humanitário, né, que é deixar populações, né, setores sociais imensos sem este elemento vital, ou à mercê de águas contaminadas, né, que são as águas, fétidas águas urbanas no nosso país. Então, isso é uma contradição enorme e é, digamos, um vício de origem desta ideia, né, a qual nós, de fato, não podemos concordar. Mas, além desse vício de origem, Marco, há também ali uma questão que é um nítido tiro no pé. Vejamos, né? O problema da água potável, ele não é só um problema, digamos, de distribuição, de coletar a água no rio, do manancial e distribuí-la. Ela precisa ser tratada. E nas cidades contemporâneas, especialmente as brasileiras, né, a contaminação das águas está sendo cada vez maior. Os nossos mananciais estão cada vez mais poluídos. E você fala bem da questão da mina Guaíba, porque se não bastasse a contaminação, digamos, doméstica, de lançamento de efluentes domésticos nas águas industriais que vêm sendo lançados, há também hoje a pressão de novos empreendimentos altamente poluentes, como a mineração muito próxima de grandes centros urbanos, como é o caso, né, da mina Guaíba, aqui em Porto Alegre, mas também em outras cidades, país afora. Então, não só há um problema essencial na questão da privatização da água, como também a água hoje é uma questão de gerenciamento territorial integral. Então, se nós queremos ver a água com maior qualidade, nós temos que saber, né, como cuidar das comunidades do lançamento de efluentes. Então, eu pergunto, né, que setor privado vai querer levar saneamento barato para as nossas comunidades? Que setor privado vai querer cuidar da água como uma totalidade, né? Então, o que nós vamos ver é que a água será distribuída só para os setores mais abastados, para custos muito altíssimos, e ainda não será garantida a qualidade. Porque a qualidade depende de que nas nossas comunidades, depende que nos setores industriais ela esteja sendo tratada com qualidade, né? E é óbvio que isso não vai acontecer. Então, o que se espera também é que, além da guerra por recursos, né, esse recurso inalienável, né, da vida humana, ele vai perder sua qualidade, né, em passo acelerado, como nós vimos recentemente no Rio de Janeiro. Como nós vimos recentemente na cidade de São Paulo, quando durante a grande seca nós vimos o que são os leitos dos nossos arroios urbanos, altamente contaminados. Então, é todo um conjunto de elementos que nos leva a pensar que não há sistema melhor que o público, porque é exatamente o setor público onde se pode entender, onde se pode coordenar, onde se pode efetivar de fato um sistema integral de gestão da água. A gestão da água é realmente o nosso elemento universal, é o nosso fluido maior, né? Nós sabemos a qualidade de um território, a qualidade de um bairro, de uma cidade, bastando olhar para a qualidade da água. A água que corre nos arroios e a água que se bebe. Né? Por quê? Porque ela é uma função da integralidade da vida humana. A integralidade que envolve o conjunto do território, né? dos estoques ambientais naturais, né? E isso, então, não está nada previsto nessa lei. Né? Então, é óbvio que ela se coloca como um tiro no pé. Né? Nós vimos, por exemplo, cidades que têm muito êxito na gestão de uma água com qualidade, é porque a água ela é cuidada no seu conjunto.
né? Inclusive educacional, inclusive no sentido de termos a consciência de que a água é um bem inalienável da vida humana. É necessário ter consciência. O que nós estamos vendo com essa lei, né, é exatamente uma agressão a uma consciência fundamental, né, e que não vai dar certo. Não vai dar certo por uma relação sistêmica, né, elementar, que me parece que nós não podemos perdê-la de vista. Aproveitando aqui um comentário da Suzette Kramer, né, que ela está nos assistindo de Porto Belo, Santa Catarina, né, ela fala, né, aqui na nossa região, várias cidades privatizaram a água e a experiência está sendo péssima. Em Porto Belo ainda é pública, mas estamos ainda resistindo, né. Eu trago esse comentário, né, porque também primeiro para convidar todo mundo que está na audiência, né, nesse momento a mandar perguntas, né, compartilhar, curtir a live, né, compartilhar esse bom debate que está sendo feito aqui com o professor Roaldo e com a Dalila do Movimento dos Atingidos por Barragens, né. Mas eu queria pontuar uma coisa, né, porque assim, na grande imprensa, né, se você vê o Jornal Nacional, enfim, os grandes veículos de comunicação, esse projeto ele é vendido como uma grande panaceia que vai resolver o problema do saneamento básico no Brasil, né? E a gente vê os argumentos que são argumentos que, na verdade, mexem com as pessoas de verdade, né? Porque, de fato, existem milhões de famílias, mais de 30 milhões de famílias que não têm acesso à água tratada, né? A gente tem condições muito precárias de tratamento de esgoto nas grandes cidades brasileiras, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente teve uma grande obra que usou muito vultuosos recursos do governo federal, que foi o PISA, né, o Programa Integrado de Saneamento e Ambiental, não lembro exatamente qual a terminologia correta do PISA, mas tivemos essa grande obra que prometia levar o tratamento de esgoto para 80% e universalizar o serviço de água, e não aconteceu. O programa parou talvez um pouquinho mais da metade, né? A gente tem agora em 60% de tratamento de esgoto, ainda tem uma grande discussão sobre a deficiência da prefeitura de terminar os canos, né, o encanamento que vai levar a água para ser tratada nas novas estações criadas, ou especialmente na nova estação criada aqui no bairro da Serraria, na capital. Então, nós tivemos esse grande investimento público nos últimos anos, e também faltou, enfim, tivemos governos aqui de centro-direita e direita que não concluíram, né, o trabalho daquele programa que, de fato, que tinha muito recurso, né, muito recurso público, né. E aí eu queria pontuar uma coisa que eu venho chamando a atenção em várias matérias que a gente fez aqui no Sul-21, a gente sempre chama atenção a isso, né, que é o que eu quero chegar nesse ponto, é que muito dos problemas, especialmente nas grandes cidades, e no interior é um pouco diferente, mas muito dos problemas da grande cidade é que a parte existente da cidade, né, a parte formal, né, a cidade real, ela não tem problema de acesso à água, não tem problema de saneamento básico. Tu vai aqui nos bairros nobres da capital, Porto Alegre, não falta água para ninguém, né? Mas aí tu vai nas periferias, tu vai nas comunidades que são de moradia informal, de moradia irregular, né? Aí sim, aí nós temos problemas, temos pessoas convivendo com esgoto a céu aberto, com valões, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês nesse sentido, né? Se tem como enfrentar a questão do esgoto, do saneamento básico, sem estar conectado com a questão da moradia, né, com a questão da terra, né, porque parece que se trata muito, vamos universalizar, é só questão de dinheiro, né, basta o investidor privado vai chegar com dinheiro e é só isso que falta, só falta o dinheiro privado para universalizar o saneamento básico, e parece uma resposta muito simplista, que não leva em conta essa questão mais básica, né, que é a questão de que, bom, como é que tu vai fazer com essas pessoas que não têm sequer um número de casa, que não tem condição de pagar, né? Como é que essas pessoas vão entrar nessa universalização do sistema, né? Aí, enfim, eu queria perguntar para vocês como é que lhe parece essa proposta, né, de solução, né, essa promessa de universalização dos sistemas que tem sido parte desse consenso da mídia, da grande mídia, que vende o projeto como uma grande solução para a questão do saneamento. Então, acho que em relação a esse tema, né, eu acho que é importante também trazer presente que, com relação ao saneamento básico, né, em 2007
foi construído, foi instituída, né, uma Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, que inclusive foi nos governos de esquerda, né, na época, e que foi um plano, essa lei estabeleceu, né, a construção de um Plano Nacional de Saneamento Básico, e que também orientava que cada município brasileiro deveria construir, isso está nessa lei, né, construir o seu plano municipal de saneamento básico. Todo esse processo, anterior à aprovação dessa lei em 2007, ela foi um processo minimamente participativo, né, dos conselhos, e nesse plano, né, nessa lei, nessa Política Nacional de Saneamento Básico, que foi aprovada na época, em 2007, também se estabeleceu metas, né, que essas metas que eles agora também recorrem muito para utilizar como argumento, tanto de universalizar o abastecimento de água para toda a população, né, na época tinha a previsão de em 20 anos fazer isso, em 2007, como também universalizar os serviços de esgoto, tanto da coleta como do tratamento. Só que no Brasil, né, o histórico dos processos de luta e organização da burguesia e da nossa sociedade brasileira, até quando se constrói planos, né, minimamente participativos, políticas como a Política Nacional de Saneamento Básico, que foi uma vitória na época, né, em 2007, a aprovação, porque até então não existia, né, nenhum plano nacional de saneamento que considerasse todos esses problemas do acesso à água e do esgoto, mas até quando isso acontece, a gente, no nosso país, infelizmente, logo isso é facilmente substituído pelos planos do capital, como aconteceu agora com a aprovação do PL 4162, que praticamente estabelece novas regras, né, para o saneamento, que na prática isso é desmontar essa política que orientava, né, que orientava uma construção municipal, uma participação municipal na construção de um plano. Então, tudo isso é deixado de lado, né, já vinha sendo deixado de lado, e agora, para poder se viabilizar o plano do capital, que é se apropriar do saneamento. E, como o professor já bem colocou, nas experiências que a gente vê no Brasil, assim como fora do Brasil, a gente vê, quando a gente olha para as experiências de privatização do saneamento, nenhuma deu certo. Justamente por isso, porque as metas que são colocadas, né, de universalizar a água, no caso agora eles estão dizendo, né, com a SPL 4162, que em 13 anos, né, que até 2033, 2034, vai ser 99% das residências brasileiras vão ter coleta e tratamento de esgoto. Hoje, a metade das residências, né, cerca de 50%, 52%, que tem serviços de esgoto. De água, uma grande maioria já tem, apesar de que tem muitas, né, milhões, 35 milhões que estão sem ainda. Só que eles estão colocando no plano, né, isso está nessa nova lei, que em 13 anos eles vão sair, né, de 50% de coleta de esgoto para 99%, isso em 13 anos, né. E o que isso vai confirmando para nós? Primeiro que, se a gente olha para as experiências de privatização do saneamento aqui no Piauí, aqui no Maranhão, no Rio Grande do Sul, em Tocantins, no Amazonas, no Rio de Janeiro, enfim, em muitas cidades brasileiras que já ocorre isso, e se a gente olha para as experiências de privatização fora do Brasil, né, a gente confirma que em nenhum caso, assim, nós não conhecemos nenhum caso de privatização de saneamento onde as empresas conseguiram atingir as metas de garantir o acesso à água, né, conforme elas prometem, ou de esgoto, sem falar que elas aumentam, a tarifa sobe, né, explode, e o serviço não melhora, né? Antes de privatizar, eles defendem muito que é para o serviço ficar mais eficiente, mas na verdade é o contrário que acontece. Então, assim, o cenário que a gente vai enxergando, né, visualizando a partir do estudo, da realidade, das experiências, é que
primeiro, esses problemas não vão ser solucionados, né? O Tasso Gereissati e todos os outros senadores que defenderam esse PL 4162 utilizaram muito desse argumento, né? Eles utilizam de que é para resolver o problema da coleta e tratamento de esgoto, que é para, de fato, garantir saneamento básico para o povo brasileiro. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o caminho para resolver esse problema não é transferir para o setor privado, e sim investimento público. Só que a questão é que, além de saber, da gente ir percebendo que as metas, né, não vão ser alcançadas, nem agora, nem daqui a 13 anos, né, se o modelo, né, continuar cada vez mais privado, mas só que, em contrapartida, o que é que eles fazem, né? Eles começam a colocar todos esses custos, né, ou possíveis custos na nossa tarifa. Então, ali, eu estava me lembrando aqui, uma das coisas que foi aprovada nesse PL foi o fato de que a ANA, a Agência Nacional das Águas, vai ser a nova reguladora dos serviços de saneamento no Brasil. Basta a gente olhar para o que acontece no setor elétrico, né? O preço da tarifa que a gente paga para ter o serviço de energia elétrica, e a gente sabe que é caro, é um roubo e é de péssima qualidade, e ainda falta energia, para a gente entender que o caminho do saneamento que o saneamento está indo para esse mesmo caminho, né? Porque, inclusive, nos documentos nos estudos que eles fazem essa referência à ANEEL, ao setor elétrico, né, como um modelo a ser seguido. Então, a ANA vai ser a nova reguladora. Então, a tarifa, né, metodologia de definir a tarifa vai ser... A ANA vai ser a responsável. Isso significa que tanto aumentos, né, aquilo que acontece na ANEEL hoje, a gente tem uns 4 aumentos na conta de luz todo ano, né, não é só um. Isso vai ser cada vez mais recorrente com a privatização. E a outra coisa é que um risco que se tem é que, além deles aumentar o valor da taxa de água, eles podem aumentar também, porque no saneamento não é só a água, né? Eles bem lembram disso. O saneamento, ele é a distribuição de água, é a coleta de esgoto, é o tratamento do esgoto, é a limpeza urbana, né, os lixões, é tudo isso. Então, o que isso significa? Para o capital, para o serviço público, as estatais de saneamento fazem todos esses serviços, ou se não todos, né? Mas faz uma parte e cobra um valor suficiente para manter esse serviço, não é para lucrar. Só que o capital não, ele olha para a água, para a coleta de esgoto, para o tratamento do esgoto, para a limpeza urbana como negócios, que assim eles fizeram no setor elétrico. Então, o que vai acontecer, né, na prática? Vão ter várias taxas, várias tarifas numa única conta. Então, a conta de água, né? É isso que acontece, por exemplo, aqui em Teresina, depois que se privatizou o saneamento, em 2015, 2017. Agora eles cobram o valor da água, o valor que eles cobravam de esgoto, que a gente hoje já paga, né, nas nossas contas. Aqui em Teresina, por exemplo, eles cobravam 50% do valor da água, eles cobravam o valor do esgoto. Depois que privatizou, eles subiram de 50% a taxa de esgoto para 80%. E tem a previsão de chegar a 100%. E, além disso, também já se discute aqui no Piauí, em Teresina, que possa ser cobrado uma tarifa pela limpeza urbana. Esse projeto já foi para a Câmara de Vereadores aqui de Teresina e está aguardando ser aprovado. Então, assim, esse caminho que já está acontecendo aqui em Teresina também é um caminho que eles vão pressionar para acontecer em todo o Brasil, que é estabelecer várias tarifas numa única conta. A tarifa de água, a tarifa de esgoto, pela coleta e pelo seu tratamento, a tarifa de limpeza urbana, né, dos lixões, porque quando eles dizem que vão recolher os lixões, tudo isso é necessário, a gente já sabe. Só que precisa ser percebido o objetivo, né, nesse novo marco regulatório, o que de fato vai se consolidar, e que, então, é esse cenário. E, para terminar, eles
É tudo isso, né? Então, cada valor desse vai ser não baseado não na tarifa que a gente conhece hoje, que é a tarifa cobrada pela estatal de saneamento, cobrada pela agência municipal ou regional reguladora daquele local, mas vai ser cobrada por uma única agência, que vai ser a nacional responsável por isso, a ANA, e também é baseado nesses novos critérios que eles definiram, né, na lógica do mercado. Então, o valor da água vai ser alto, né? O valor do esgoto também vai ser valor de mercado, né, da limpeza urbana. Tudo isso que a gente vai vendo que é o que eles querem que seja aplicado, né, na prática. Na verdade, já está sendo, em parte, já aplicado com essa aprovação na lei, né? É isso mesmo, Dalila. Inclusive, está previsto na lei a taxa para a poda de árvores, tá? Então, a poda de árvores em si já é uma questão muito duvidosa, né? Porque ela fere, ela machuca o vegetal, né? Ela deteriora as condições do vegetal. E imagina, então, um sistema em que nós vamos pagar pela poda, por danificar vegetais. Isso também está previsto. Então, é uma lei muito incongruente, né, Luiz Eduardo, porque ela não não visibiliza, não atende os elementos sistêmicos da questão da água. A água é uma questão sistêmica, né? Ela percorre pelas superfícies da terra, ela circula, né? Ela circula por tudo. Então, se nós quisermos ter qualidade da água, nós precisamos ter qualidade dos nossos territórios, qualidade de vida, qualidade, né, dos nossos ambientes, a qualidade ambiental, onde se inclui a questão de resíduos, né? Veja a questão de resíduos, por exemplo. Eu acho que ela também Dalila, também conforme a luz que você citou muito bem, acho que a questão da energia elétrica e a privatização é um contra-exemplo, né? Piorou o sistema. Se tornou muito mais caro o sistema, né, de energia elétrica no nosso país, né? Quase impraticável, né? E ele é um paralelo interessante para a questão da água. E a questão dos resíduos também. Veja, por exemplo, né, em bairros da cidade formal, né, Luiz, a coleta em Porto Alegre, por exemplo, 3 vezes por semana de lixo orgânico e 2 vezes por semana de lixo seco, reciclável. Né? Enquanto que nas comunidades economicamente mais vulneráveis, há uma só coleta por semana. Agora, pensemos um pouco. Né? Em comunidades economicamente mais vulneráveis, as habitações têm 40, 30 metros quadrados, onde habitam ali 5 pessoas, 4, 6. Né? Aonde elas conseguem estocar resíduos? Nas suas unidades familiares. Não tem onde. Tá? Então, na medida que produzem resíduos, ele logo é destinado para a rua, né? para as vielas, aonde há coleta de 1 vez por semana. Tá? Resultado, os resíduos ficam expostos às intempéries, né? E acabam indo para o arroio, que fica próximo, né, a essas comunidades. Enquanto que na cidade formal, aonde as unidades familiares têm 70, 100, 200 metros quadrados, aonde há a possibilidade de estocar resíduos sem que afete a qualidade ambiental da unidade familiar, há a coleta de 3 vezes por semana. Tá? O resultado é que essa deficiência deste serviço de coleta acaba deteriorando o sistema ambiental total do município, porque, né, os arroios são contaminados e essa contaminação vai para o manancial, no caso de Porto Alegre, o Lago Guaíba, aonde os porto-alegrenses captam a água para beber. Então veja como de fato, né, Luiz, um sistema integral de gestão do território, das comunidades, para gerir a água. Eu já sou da tese de que, nas comunidades economicamente vulneráveis, a coleta de resíduos deve ser feita 3 a 4 vezes por semana, enquanto nas comunidades, né, da cidade mais formal, bastam 2, 3 no máximo, atualmente tem 5, né? Então, é esse sistema todo que nós devemos pensar,
né? Eu pergunto, então, que sistema privado de saneamento vai querer fazer coleta de resíduos 3 vezes por semana nas comunidades, né, mais vulneráveis? Né? Então, eu com isso quero dizer que não há solução à vista por ali, né? Porque esse sistema também, por outro lado, Luiz, ele vem afrontar, mas assim, de forma realmente muito rotunda, né, a questão do gerenciamento das bacias hidrográficas. Nós temos no país toda uma legislação muito interessante de gestão de bacias hidrográficas, que em alguns casos tem conseguido, né, resultados muito interessantes, como por exemplo da comunidade do Rio dos Sinos, aqui na região metropolitana. Eles fazem um trabalho muito interessante, né? E eles têm conseguido, mesmo nessa conjuntura, né, em que os bens públicos estão sendo colocados, né, à venda, né, os vendilhões da pátria, como se dizia antigamente, né, estão aí colocando o país à venda. Mesmo nessas circunstâncias, né, eles têm conseguido influenciar as câmaras e vereadores locais, têm conseguido progressos na questão do saneamento, né? Então, esse novo sistema aí que está sendo proposto, na verdade, um antissistema, né, ele vem também gerar uma crise de governança numa luta, né, de inúmeras comunidades por estabelecer, cultivar uma cultura, né, de gestão ambiental integral por bacias hidrográficas, o que vem, né, Dalila, ao encontro das nossas culturas originárias no Brasil. Né? As nossas culturas originárias são todas elas, né, vinculadas, né, como uma nervura de uma folha. Né? O rio é a nervura da terra. E essas culturas originárias têm essa compreensão ao natural. E nós, então, depois de muito estudo científico, técnico, também viemos compreender que a gestão da água, né, ela é uma gestão total da bacia hidrográfica, né, e por suas comunidades. Então, é uma lei que vem destroçar o pouco que nós conquistamos, né, e que, portanto, coloca-se também do ponto de vista agora, Marco, estratégico, né, um emblema muito sério. Veja no caso de Porto Alegre, o PISA, né, que era o Plano Integrado Socioambiental de Gestão do Guaíba, que demorou 20 anos para ser projetado e executado. 20 anos, né, com verbas do BID. Né, foi um projeto magnífico aquele, porque ele considerou toda a gestão do Lago Guaíba. Né? É uma gestão que extravasa, inclusive, o município, um êxito enorme. Bem, né? Olha a situação em que chegamos. Foi o último plano estratégico. Ou seja, Porto Alegre e a região metropolitana, de 5 milhões de habitantes quase, Dalila, né? Nós não temos mais nenhum plano estratégico para os próximos 20 anos, né, de saneamento integrado, de visão integrada da qualidade da água do Guaíba. Pergunto, que, né, consórcio privado vai querer fazer um planejamento estratégico para os próximos 30, 40 anos e que implique, né, no investimento de 6, 20 bilhões, né, de reais? Não haverá. Não haverá. Porto Alegre fez um esforço, na época, imenso, metropolitano, né, de gestão junto com os ministérios, com as agentes de financiamento, né, e conseguiu, depois de muito esforço e luta, né, e foi o último. Então, esse sistema que está sendo proposto aí, ele também vem nos colocar a uma derrocada muito séria, porque daqui a 20 anos, né, nós não teremos a inauguração de nem mais um sistema integrado, né, de gestão territorial, ambiental, né, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso sim é muito sério, porque as regiões metropolitanas contemporâneas no mundo inteiro são muito complexas, né, como nós vimos com a seca, né, em São Paulo, como nós vimos com o colapso da água no Rio de Janeiro, e como agora nós podemos projetar
afetar, né, com a questão das mudanças climáticas, que é, na verdade, né, um ingrediente extra exatamente na gestão da água. Né? O problema climático é um problema hídrico, né? De chuva momentânea muito intensa ou de ausência, né, qualquer de precipitação pluviométrica, né? O que também coloca emblemas para o futuro, né? Aonde vamos coletar água, né? Que projetos estratégicos nós temos? Esse sistema de privatização da água, ele é associado com um pensamento que considera os cenários futuros? Né? Perfeito, professor. A gente está chegando aqui a 1 hora de programa, acho que a gente vai daqui a pouquinho já se encaminhar para o encerramento, né? Eu queria que o Marco fizesse, digamos assim, uma última pergunta aqui pela equipe do Sub-21, depois a gente entra em umas considerações finais, né? Marco, então contigo uma última pergunta aqui para os nossos convidados. Queria só, o professor Roaldo usou 2 vezes a expressão tiro no pé. Só para finalizar, assim, deixar para vocês fazer os comentários finais de vocês, queria observar que eu acho que o tiro no pé é no nosso pé, né? Porque essas empresas, elas não parecem ter muita preocupação de longo prazo, né? Elas têm a lógica parece ser um pouco dessa nuvem de gafanhotos que está aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Paraguai, que é conseguir lucrar o máximo possível no curto prazo, segundo as oportunidades que aparecem, e quando as coisas não dão certo, o setor público acaba arcando com prejuízo e elas vão para um próximo empreendimento, né? Então era só essa minha consideração final. Gostaria de agradecer a presença de vocês de novo, e aí deixo aí para vocês fazer as considerações finais para encerrar a nossa conversa. Pode. Vou colocar então já. Eu acho que é muito, primeiro disso, né, que o Marco traz e nos lembra, né, a todos nós, que a sanha do capital é de se apropriar, explorar ao máximo, né, os recursos, os serviços, em detrimento, explorar ao máximo com o objetivo único de obter lucro, né, cada vez mais dinheiro. O capital não olha a totalidade que ele enxerga, é a sua totalidade, né, enquanto explorador, né, não considera a história, né, e todos esses elementos que a gente traz. Então, esse cenário que a gente vai vendo, né, e confirmando que vai infelizmente, avançar, né, se intensificar a disputa e a privatização da água no nosso país. E nós, do MAB, né, como mensagem final, acho que primeiro dizer isso, né, que a solução para barrar, né, essa estratégia, para impedir que se continue, né, privatizando a água, a resposta disso está, mais uma vez, na luta, na organização popular, porque quando a gente olha, né, o que significa o PL 4162, o que significa o PL 495 e outros, né, da privatização da Eletrobras, da proposta de lastro de energia, todas essas frentes, né, que o capital, que faz parte dessa estratégia do capital para ter o controle sobre a água, quando a gente olha para isso, a gente vê que, na verdade, tudo isso será a perda, né, da soberania, e tudo isso tem a ver com a privatização, e a gente sabe que a privatização, ela não faz bem para o Brasil, né? Aliás, para nenhum país, para nenhum, só faz bem para o capital, né? Então, para nós, assim, a saída de tudo isso para reverter os processos de privatização, né? Tanto do setor elétrico como agora do saneamento que se avizinha, e outras estratégias de privatização da água que estão em curso, como a gente bem colocou aqui, a saída é a luta, né? A luta é a organização popular, a gente continuar fazendo o trabalho de base, né? Ao dizer para as famílias, para o povo brasileiro, que o que significa tudo
isso, né? Por quem vai se apropriar disso, com qual objetivo, né? Para quê? E quem vai perder, né? De tudo isso que a gente trouxe, quem vai perder são as pessoas mais pobres, é o povo brasileiro, é nós como povo, como nação, e principalmente a classe trabalhadora mais sofrida, que mais precisa, que menos tem acesso a esses recursos, é quem vai continuar sem ter o acesso digno e pleno ao saneamento, à água como um todo. Então, de forma, assim, para ir finalizando, né, essa mensagem que nós do MAB tem dito, né, que privatizar não é a solução, e que é preciso que a vida esteja acima do lucro, né, acima do lucro de todas, né, das empresas, acima do capitalismo, né, a nossa vida enquanto povo, nação, enquanto brasileiro, precisa estar acima de tudo isso. Para a gente conseguir que essa mensagem, né, que esse grito de ordem, ele aconteça na prática, é preciso a gente lutar, né? Lutar, inclusive, para defender a vida, né? E o acesso, o direito à água, porque do lado de lá, o lucro acima da vida, né? Todos os lucros, é o lucro no saneamento, e seja em qualquer outra área, isso está sempre acima da vida da maioria da população, né? Então, essa mensagem que a gente queria deixar para todos que nos assistem, que vão nos assistir nessa live, e também de agradecer pela oportunidade em nome do MAB e dizer que seguiremos em luta, né? E à disposição. Obrigada, gente. Muito obrigado, Dalila, muito obrigado por aceitar o convite para participar dessa live em nome do MAB, né? Foi um grande prazer contar com a tua participação na tarde dessa sexta-feira. Professor Rualdo, suas considerações finais. Bom, eu gostei muito, Luiz Eduardo, Marco, Dalila, de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema fundamental, importantíssimo, né, que sela o destino da sociedade brasileira, né, segundo esta lei, né, para os próximos 40 anos. Esse é um outro aspecto que nós temos que ver, né, o que está sendo legislado aí, né? É uma lei que não é para 5 anos, é para 40 anos, é algo muito longo, né? E dizer finalmente que é impensável, sob todos os aspectos, a privatização da água, né? A água é o bem humano, universal, ecumênico, mais importante que nós temos, né? Que deve ser, digamos, o elemento simbólico das nossas relações comunitárias, solidárias, né? Da nossa vida em comum na Terra, né? Então, privatizar esse bem é como retirar, né, da nossa alma os seus elementos mais importantes. Há uma atitude simbólica nisso, muito importante, que nós não podemos também descuidar, tá? Mas não só simbólica. Esta lei levará à exclusão do acesso a este bem fundamental a milhões de pessoas, né? E ele é só um primeiro passo, porque o segundo passo, né, Marco, pela guerra de recursos, vem a privatização também dos aquíferos, assim como, né, veio do petróleo. Os aquíferos serão considerados também bens a serem comercializados em blocos, né, no mercado. E quem está por trás disso tudo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Se ela é impensável enquanto uma atitude civilizatória, se ela é impensável enquanto uma atitude cultural, social, a quem interessa, né? E aí está, né? Quem está por trás disso tudo são aqueles que querem abocanhar-se dos nossos aquíferos, né? E de um elemento que é abundante no Brasil, a água, se é bem cuidada, mas que ela pode não ser abundante se ela for mal cuidada. E essas empresas estratégicas, né, são aquelas que fazem muito uso da água. Eu estou falando aqui de empresas como a Coca-Cola, como a Nestlé, que estão de olho nos aquíferos brasileiros desde há muito, que levam, né, as condições políticas para acontecerem como estão acontecendo, como se, né, o setor público fosse o responsável, né, pela qualidade da água como está, e não, né, uma política de descaso. Então, o que nós devemos estar, nesse momento, pensando seriamente,
é que esta política ela vai nos afetar diretamente a cada um de nós, é de fato, né, Marco, um tiro no pé, né, no nosso pé, e claro que isso vai ser também no sentido de desagregar a sociedade, né, de trazer mais caos social, né, mais dificuldades de governança, porque quando não se tem água, né, o que podemos esperar dessa sociedade e dessa civilização? Né? E é esse, então, o cenário que nós podemos desenhar, infelizmente, né, para o futuro próximo, a partir desta lei, né, uma lei medonha, certamente. Perfeito. Muito obrigado pela participação, professor Roaldo Menegatti, da URGS. Muito obrigado pela participação da Lila Calisto, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Muito obrigado, como sempre, né, Marco, pela participação aqui por mais essa live aqui de sexta, e especialmente muito obrigado a vocês que acompanharam essa live agora desde a 1h30 da tarde, um pouquinho depois, né? A gente retorna na próxima sexta-feira, convidamos todos que gostaram do conteúdo dessa conversa, né, de um pouquinho mais de 1 hora nesta sexta-feira, curtir, compartilhar, indicar para os seus amigos, né, acompanhar também os demais conteúdos do Sul 21 pelas redes sociais, pelo site, né? E fica o convite também para a próxima sexta-feira, quando vamos ter certamente mais uma live de sexta para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Forte abraço.